A paz do Senhor, irmãos. Hoje nós vamos dar continuidade à nossa palavra que está em Gênesis, amém? Vamos falar um pouco aqui agora sobre as provações, né, de Abraão, quando Deus resolveu provar mais ainda, né, a fé de Abraão. No capítulo 22, fala: E aconteceu que depois dessas coisas Deus provou Abraão e lhes disse: Abraão. E ele respondeu: Eis-me aqui. E disse: Toma agora o teu filho, o teu filho único, Isaque, a quem tu amas, e vai à terra de Moriá, e oferece-o ali como um holocausto sobre um dos montes que eu lhe mostrarei. E Abraão se levantou muito cedo, de madrugada, e selou o seu jumento, e tomou consigo 2 de seus moços, Isaque, seu filho, e cortou-lhe lenha para o holocausto, e levantou, e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe. Então disse Abraão aos seus moços: Espereis aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até lá e adoraremos. Voltaremos para vós. E tomou Abraão a lenha do holocausto e a pôs sobre Isaque, seu filho. E ele tomou a sua mão o fogo e o cutelo, e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e lhe disse: Meu pai. E ele respondeu: Eis-me aqui, meu filho. E ele disse: Eis que o fogo e a lenha, mas onde está Eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E respondeu Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E assim caminharam juntos. Eu vou parar um pouquinho aqui para mim ir para a parte do carneiro, amém? Aqui nesse versículo, quando fala é uma alta honra ser provado por Deus. Realmente, irmãos, é uma honra nós sermos provados por Deus, porque no momento que nós somos provados é onde nós temos que mostrar para Deus que nós confiamos somente nele, que é ele que traz a provisão para tudo, mesmo no pior momento de nossas vidas. A primeira menção ao amor na Bíblia, o nome Moriá, significa Jeová é provedor. O sacrifício humano era abominável à natureza de Jeová. Por isso, o patriarca deveria ser agora provado em si mesmo para ver o que ele estava escutando. Se o que ele estava escutando realmente vinha de Deus. Essa lição, possivelmente a maior história da humanidade, apresentou a Abraão o meio pelo qual Deus redimiria a humanidade, pela morte, a morte de seu único filho, do qual Isaque, como único filho de Abraão, era um tipo. Obediência rápida é aonde se responde a Deus no momento que ele chama. Pela salvação da humanidade, o sacrifício humano era exigido, porque o sangue do sacrifício humano era exigido porque o sangue dos touros e dos cabritos machos não poderiam tirar os pecados. Teria que ser o sacrifício daquele que é perfeito. Daí, portanto, a necessidade da encarnação de Cristo. Esses foram, sem dúvida, os 3 dias mais longos na vida de Abraão. Irmão, já imaginou? Abraão esperou mais de quase 100 anos, praticamente, né? Para que Deus mandasse o seu único filho, que era um presente de Deus, né? Isaque foi um presente para Abraão e Sara. E no momento que ele recebe o único filho, tão amado, tão esperado, tão desejado, Deus praticamente decide testar ele, né? Provar ele, para que ele sacrificasse o seu único filho. Ele fez com Abraão como Deus fez com Jesus. Seu único filho, Jesus Cristo, ele sacrificou lá na cruz do Calvário para pagar por todos os pecados cometidos pela humanidade. Imagine como não ficou o coração de Abraão neste momento, que ele sabia que ele ia ter que sacrificar seu único filho.
Como seria para ele chegar em Sara e falar que teve que sacrificar o filho dele, o único filho tão desejado, tão esperado? Esses foram, sem dúvida nenhuma, irmãos, os longos e mais aflitos dias de Abraão. O louvor tem a ver com o que fazemos, enquanto a adoração com o que somos. Cada parte em particular de nossa vida é o todo e o nosso viver devem ser em adoração ao Senhor. Embora toda adoração não seja louvor, todo louvor é definitivamente adoração. É a primeira vez que a palavra adorar é utilizada na Bíblia. Ele acreditou que Deus ressuscitaria o menino de entre os mortos. Isso quer dizer aqui, quando Abraão levou seu filho ao monte para ser sacrificado, ele com certeza passava pela mente dele o seguinte: se Deus permitiu que meu filho fosse sacrificado, eu tenho certeza e confio que esse mesmo Deus vai ressuscitar o meu filho. Ele achava o seguinte, que Deus ia continuar, que ele ia permanecer na provação, ele iria sacrificar o seu filho à morte, mas que Deus ia ressuscitá-lo. Mas como diz na Bíblia, Deus mandou a provisão muito antes de que ele acertasse aquele cutelo no corpo do filho dele, né? Foi uma prova de amor muito grande. Um símbolo de Cristo levado à cruz, típico do juízo de Deus que cairia sobre Cristo em lugar do homem cristão, do homem pecador. O símbolo da forma como Cristo morreria. Deus estava em Cristo, reconciliando o mundo consigo. Isaac, como holocausto submisso, é um tipo surpreendente daquele que disse: eu me deleito em fazer a tua vontade, ó meu Deus. João, o Batista, responderia a essa pergunta, dizendo: eis aqui o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Isaac era um tipo do Filho de Deus, do Cordeiro, provido pelo Senhor, que redimiria a humanidade ao entregar-se em sacrifício na cruz. Um carneiro. Capítulo 9. E tendo chegado ao lugar que Deus lhe havia dito, edificou ali Abraão um altar, e pôs a lenha em ordem, atou Isaque seu filho, e o pôs sobre o altar em cima da lenha. E estendeu Abraão a sua mão, e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Então o anjo do Senhor bradou-lhe do céu, e disse: Abraão, Abraão! E ele respondeu: eis-me aqui, e disse: não estendas a sua mão sobre o moço, nem lhe faças nada, porque já conheço que temes a Deus, e não me recusarei, e não recusastes o teu filho, o teu único filho. Então elevou Abraão os seus olhos e olhou, e eis ali um carneiro por detrás dele, preso em um carçal, pelos seus chifres. Foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar do teu filho. E chamou Abraão o nome daquele lugar Jeová Jiré. Por isso se diz até hoje: no monte do Senhor se proverá. Jeová Jiré significa o Senhor proverá. Quando este era o lugar da era que Davi compraria e onde se construiria o templo por Salomão. Acredita-se que o lugar santíssimo que continha a Arca da Aliança no templo foi construído exatamente sobre este ponto. A lenha simboliza a cruz, um tipo de Jesus quando foi pregado na cruz, um tipo de Jesus estipado sobre a cruz. Talvez o Senhor tenha exigido mais de Abraão do que de qualquer outro homem. Quando Abraão tomou o cutelo, sua entrega foi completa. Era o Senhor mesmo. O que disse Abraão?
Abraão, foi o mesmo que disse: Marta, Marta, Simão, Simão, Saulo, Saulo. E repetição denota urgência. Deus tinha como propósito a intenção e não o ato. Deus provou a intenção do coração de Abraão e não o ato que ele poderia cometer. Isso quer dizer que Abraão provou a Deus que o amor que ele tinha a ele era muito maior do que o amor que ele tinha ao seu filho. Mesmo sabendo que era o único filho que ele tinha, o filho tão amado, ele não queria desagradar a Deus, provando a Deus que o amor por ele era bem maior do que pelo filho. E foi isso que agradou a Deus. Assim somos nós. Temos que amar a Deus sobre todas as coisas. As coisas simplesmente serão acrescentadas em nossas vidas. E, embora a doutrina da submissão seja aludida claramente aqui sua correspondente, doutrina da identificação não é tão clara, aguardando Moisés. Mas mesmo assim, vemos aqui o coração do plano da salvação. Significa o Senhor proverá, Jeová Jireh. Deveria ser neste monte, Jeová deve ser visto, o que se cumpriu em 2 Samuel. A aliança confirmada, e bradou o anjo do Senhor a Abraão pela segunda vez desde o céu, e disse: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, que porquanto tens feito isto, não me recusastes o teu filho e o teu único filho, que deveras te abençoarei quando te abençoar. E multiplicando-te, multiplicarei a tua descendência, como as estrelas do céu e como a areia que está à beira do mar. E a tua descendência possuirá a porta dos seus inimigos. E em sua descendência serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedecestes a minha voz. E então voltou Abraão aos seus criados, que se levantaram e se foram juntos a Bezeba. E habitou Abraão em Bezeba. E aconteceu, depois dessas coisas, que anunciaram a Abraão, dizendo: eis que também Milca deu à luz filhos a Naor, teu irmão, Uz, o seu primogênito, e Buz, o seu irmão, e Quemuel, pai de Arã, Equizebe, a Iazo, Bildas e Gidiave, e Betuel. Betuel gerou Rebeca. Estes 8 todos deu à luz Milca, Naor, irmão de Abraão, e a sua concubina, que se chamava Relmar, deu à luz também a Tebá, Caã, Daás e Maaca. Irmãos, eu vou parar por aqui, né? A palavra de hoje, que fica em Gênesis, no capítulo 22, do versículo 1 até o versículo 24. Aqui, Deus provou a fé de Abraão sobre todas as coisas. Abraão foi um profeta que esperou tanto por um filho, pelas promessas, né, que Deus prometeu a ele e a Sara um filho, e eles passaram por tantas lutas, por tantas provações, por tantas aflições, mas Deus cumpriu a sua promessa na vida deles, mesmo que eles já estivessem com idade avançada, mas eles tiveram o filho da promessa, né, que foi Isaque, e devido a isso, Deus resolveu provar a fé de Abraão, fazendo com que ele entregasse seu único filho ao holocausto. No momento que Abraão levantou o cutelo para sacrificar o seu filho, né, Deus enviou os anjos para que ele não fizesse o acontecido, e enviou, né, a provisão, que foi o carneiro. O carneiro significou Jeová Jireh, que significa o Senhor te proverá. Então, nesta palavra, Deus está falando com cada um de nós
que Ele é o Jeová Jireh em nossas vidas. Ele é um Deus de provisão, Ele é um Deus de promessas cumpridas em nossas vidas, irmãos. Que nós possamos confiar nesse Deus e acreditar que todas as suas promessas serão cumpridas nas nossas vidas. Basta que nós creiamos, que nós acreditamos e que nós deixamos a nossa fé ser maior do que o nosso medo. Não podemos ter medo de nada que venha a nos assolar. Independente do que seja, Deus está acima de tudo. Nesse momento, Deus está enviando provisão na sua casa, na sua família, nos seus filhos, no seu casamento, no seu trabalho, na sua vida financeira, na sua vida sentimental, familiar. Nesse momento, Deus está enviando provisão na vida daqueles que necessitam da graça. Vamos orar, irmãos, vamos agradecer a Deus pelas provisões enviadas por Deus em nossas vidas. E nós temos que entender que todos os dias nós temos uma provisão. Nós não temos que ter medo do dia de amanhã, nós não temos que ter medo de ficar sem o pão, pois Deus, assim como Ele cumpre na vida dos nossos pássaros, dos animais, dos lírios dos campos, assim é nas nossas vidas, seres humanos. Se Ele faz pelos animais, se Ele faz pelos lírios do campo, por que Ele não haverá de fazer por nós? Temos que confiar nesse Deus grandemente e acreditar que tudo Ele fará em nossas vidas, amém? Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, eu entro na sua presença nesse momento, Pai, agradecendo pelo dia. Agradecer, Senhor, meu Deus, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, por todas as provisões, mesmo que nós não vejamos, Senhor, meu Deus. Nós sabemos que o Senhor nos traz a provisão todos os dias, que o Senhor é o Jeová Jireh em nossas vidas, Pai. Pai, vai levando, Senhor, meu Deus, cura sobre as enfermidades dos teus filhos, Pai. Vai tratando aquele casamento desfeito, Pai, aqueles casamentos que estão à beira da destruição. Pai, vai livrando seus filhos de todo mal, Senhor, meu Deus. Vai livrando seus filhos, Pai, da peste perniciosa, Senhor, meu Deus. Pai querido, Pai amado, assim como diz no Salmo 23, Pai, que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Nós sabemos, Pai, que o Senhor é o nosso Deus de provisão. Pai, que o Senhor possa cumprir as suas promessas na vida dos teus filhos, Pai. Não deixe que nada venha, Senhor, meu Deus, tirar a fé deles. Pai, visita os hospitais, os asilos, os orfanatos, os presídios femininos e masculinos. Senhor, meu Deus, visita a casa de cada filho seu que aqui se encontra nesse canal, Pai. Que essa palavra venha, Pai, trazer transformação na vida dos teus filhos e que eles possam ter fé, crer e acreditar que as provisões virão. E tudo é no tempo do Senhor e não no nosso. Que nós possamos ter paciência, pedir sabedoria todos os dias para nossas vidas e entendimento, para que nós possamos entender a palavra do Senhor. Pai querido, Pai amado, eu te agradeço por todos os livramentos que o Senhor tem dado na minha vida, na vida dos meus filhos e familiares, e que o Senhor possa continuar dando esses livramentos, Pai, na vida de cada filho seu que aqui entrar neste canal, aqueles que ainda não entraram, aqueles que ainda vão entrar, Pai. Senhor, meu Deus, cumpra suas promessas na vida dos teus filhos e que eles possam entender que só através da sua graça, das suas bênçãos, Pai, que nós podemos ter a salvação. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te agradeço, Pai. Eu te agradeço pelo alimento, pelo pão, pela vestimenta, pelo calçado. Eu te agradeço pela saúde, Pai. Obrigada, meu Deus, por todos os livramentos, Senhor, em nossas vidas. Obrigada, Senhor, meu Deus, por trazer provisões em cada pedido nosso, Pai. Ouve, Senhor, meu Deus, as orações das mães que oram pelos seus filhos, Pai. Ouve as orações daqueles que entram para o seu quarto para ter uma intimidade contigo, Pai. Levando respostas, Senhor, meu Deus, às suas orações. Que eles venham trazer grandes testemunhos na vida deles, Pai. Eles não precisam trazer os testemunhos para mim, Pai, que estou aqui, mas para Deus, para Ti, que eles possam entender, Pai, que é através da nossa fé que nós possamos ter tudo o que nós queremos, mas na sua vontade e no seu tempo, Pai. Que nós possamos deixar a vaidade de lado, Pai, e buscar mais e mais pelos frutos do Espírito Santo, Pai.
Abençoe as igrejas, Pai. Abençoe os pastores. Abençoe, Senhor, meu Deus, os seus profetas que o Senhor enviam na terra, Pai, para levar a palavra, levar a sua mensagem, Senhor, meu Deus. Pai, sara a nossa terra, sara a nossa nação. Vai acabando, Pai. Vai queimando, vai destruindo, Pai, toda potestades e principados que estão destruindo as nossas nações com guerra, com a pandemia, com pragas, com doenças, Senhor meu Deus. Pai, o Senhor é um Deus de provisão. O Senhor é o médico dos médicos, o advogado dos advogados. O Senhor é o desembargador dos desembargadores, Pai. Entra, Senhor meu Deus, com providências nos processos, Pai. Entra com providências nas aposentadorias, Senhor meu Deus. Que seus filhos venham receber respostas, Pai, de causas, Senhor meu Deus, que aos olhos dos homens se torna impossível, mas para Deus tudo é possível, Pai. Abençoa, Pai, desde já a vida dos teus filhos. Guarda eles, Senhor meu Deus, com a sua graça. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Irmãos, vamos orar a oração que Deus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todos sempre. E todos dizem amém, graças a Deus. Irmãos, que vocês possam receber essa palavra, que vocês possam receber cada promessa de Deus na vida de vocês. Compartilhe essas orações, que vocês possam se inscrever no canal, deixe seus joinhas, curta os meus vídeos, para que o YouTube possa entender que eu estou levando a palavra, que eu estou levando uma coisa edificante na vida de vocês. Fiquem todos na paz do Senhor, que vocês possam se agradar neste canal. Amém? Porque aqui não é para minha honra, mas tudo aqui é feito para a honra e glória do nosso Deus. Amém? Fiquem todos na paz do Senhor.